Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que de maneira bem simples você vai conseguir calibrar qualquer CNC router, tá ok? Independente se o sistema é fuso, se é cremalheira, se é correia, se é cabo de aço, não se preocupe quanto a isso, quanto aos componentes em si, tá? Aqui eu vou mostrar como que você vai fazer o cálculo utilizando simplesmente, eu vou utilizar obviamente aqui o bloco de notas no computador, mas você poderia utilizar um papel aí e uma calculadora, tá? É isso que você precisa. E ainda, para quem quiser fazer o download da planilhazinha, eu vou mostrar aqui como que você faz o download, vai funcionar, daí você não precisa nem de calculadora e nem de fazer anotação, é só inserir os valores lá. A princípio fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que é o grupo CNC em Ação, grupo voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral, programação, construção, quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá que o pessoal também está sempre ajudando. Então, primeiramente, deixa eu mostrar aqui onde você vai fazer o download caso você queira a planilha. Então, você vai acessar aqui o site, feitodemadeira.com.br, vai entrar nele aqui. Pode ver que na parte de cima aqui, ó, vai ter a opção download. E depois aqui, ó, planilha para calibragem e ajuste da CNC Router. E abaixo do vídeo aqui, ó, esse aqui é um dos vídeos que eu estou explicando como realizar o procedimento de calibragem. Aí você vai clicar aqui em fazer o download, tá? A planilha é essa. Aí só toma o seguinte cuidado. Se você estiver logado na sua conta Google, você vai poder editar por aqui. Aqui eu não posso porque eu não estou logado na conta. Mas não mexe por aqui, porque aqui é o planilha do Google. Faz o download para o seu computador e utiliza o Excel, tá ok? Então você vai vir aqui ó, na opção Arquivo e vai clicar em fazer, vai vir na opção Fazer o download, ó, e baixa aqui no formato para o Excel. Ok? Fiz o download, ó, no meu caso aparece a janelinha aqui. Aí eu clico em mostrar na pasta, ou posso clicar em abrir o arquivo e vou clicar aqui. Agora ele vai abrir. Aí pode ser que o seu apareça essa mensagem aqui, você tem que habilitar a edição, tá? Aí a planilha eu já, tipo assim, eu bloqueei as células para evitar de tipo apagar as fórmulas. Tá vendo, ó? Aqui se eu tento modificar aqui, ou essa daqui, por exemplo, vai estar que tá bloqueada, mas a gente só precisa colocar informação aqui, aqui, aqui ou aqui. Essas daqui estão desbloqueadas, é para não apagar as fórmulas, tá ok? O conceito que é utilizado aqui na planilha é o mesmo conceito que a gente consegue fazer na calculadora e é o mesmo conceito que é utilizado no programa Mac 3, tá? Então você não precisa se preocupar com o sistema que você está utilizando, se é polia, quantas voltas que é e tal. Para quem tem e utiliza o programa Mac 3 na hora de fazer a calibragem, é simples. Lá tem um campinho, um local específico, que quando a gente vai fazer a calibragem, lá pergunta assim, ó, quanto você quer que a máquina ande? Daí você coloca 100 milímetros. Com base nas informações que já estão configuradas, ela vai se movimentar. Aí você mede quanto ela se deslocou e daí no programa ele vai perguntar novamente quanto que a máquina andou. Vamos supor, você colocou 100 milímetros, mas ela andou 200 milímetros. Quando você coloca a informação, ela já faz a correção dos passos. Ou seja, se andou o dobro do que deveria, significa que ela precisa reduzir os passos pela metade, tá? Então, com essa planilhazinha aqui, e também vou mostrar como que você faz na calculadora, é exatamente isso que você faz. Cada um tem que conhecer o programa que está utilizando para ver em que local está aquela informação que diz o seguinte. Quantos passos por milímetro? No caso do G-Code Sender, você apertando cifrão, cifrão, vai abrir as configurações. E lá existe um campo que está dizendo assim, ó, passos por milímetro. Daí vamos supor, daí você vai lá e verifica quantos passos por milímetro está. Vamos supor que se tivesse 50 passos por milímetro. Por quantos milímetros você vai fazer o teste? Quanto que você vai mandar a máquina andar? Pode ser qualquer valor, tá? Eu vou deixar esses 100 milímetros aqui mesmo. Caso você tenha a possibilidade de medir, por exemplo, ó,
do ponto que a máquina está parada, você vai conseguir medir certinho o quanto ela vai se deslocar, ok, deixa aqui 0. Aí você vai no programa, você vai dar o comando. No caso do G-Code Sender também, quando você coloca lá para fazer a movimentação pelo teclado lá, acho que todo mundo já está habituado com isso, você pode inserir lá um valor tipo 100 e dar um ok, ela vai tentar se deslocar. Aí você precisa medir por quanto ela se deslocou. Vamos supor que nessa situação aqui, eu coloquei que é por 100. Opa! Eu coloquei que é por 100, só que na hora de tirar a medida lá, vamos supor que ela andou 220 milímetros. Tá? Então o que acontece? Olha aqui vai sair o passo corrigido, ou seja, o passo por milímetro. Então, se deveria andar isso, mas andou isso, significa que ela está andando mais do que deveria. Ou seja, precisa reduzir o passo. E nesse caso aqui já foi calculado exatamente. Ó. Tá vendo? Agora vamos fazer esse cálculo na calculadora para vocês entenderem. Mesma situação, deixa eu colocar o mesmo exemplo aqui. Ó. Você vai no programa e você vai colocar o valor, ó, tá vendo? Você vai ver lá qual que é o valor que está lá. Está 50, está 60? E você vai considerar esse primeiro valor. Anota aí num papelzinho. Quantos passos por milímetro está configurado no programa que você utiliza? Qual é a distância que você vai querer que ela ande? Olha, 100 milímetros. Aí você dá o comando lá para ela andar os 100 milímetros. E você observa quanto ela andou. No caso aqui, ó, seguindo o mesmo exemplo, 220. Para a gente realizar o cálculo aqui na calculadora e vocês vão entender. Tá. Eu sei que lá está configurado 50 por milímetro. Eu dei um comando para a máquina andar 100 milímetros, só que quando eu medi para ver a distância, andou 220. Então, o que você vai fazer nesse caso aqui? Você vai pegar a distância que deveria ter andado, nesse caso 100, e você vai dividir por quanto andou, 220, dividido por 220. E vai dar aqui, ó, 0,45. Aí dá aqui 45, 45, 45. Então você vai considerar aqui, ó, o 0,45. Ok? O fator ali é 0,45. Então você vai pegar os passos que está configurado na máquina, 50, e você vai fazer vezes 0,45. E teríamos 22 passos e meio. Aqui ele arredonda também, ó, mas aqui está dando 22,727. Praticamente a mesma coisa, né? Depois da vírgula. E seria isso, tá ok? Então acho que vocês entenderam. Até mesmo pelo raciocínio lógico, dependendo da situação, é mais ou menos o seguinte, ó. Tá? Se está configurado lá 50, eu mando andar 100, ela anda o dobro, significa que a referência inicial teria que ser a metade. Tá? Então aqui seria 25 passos. Mas enfim, vai ficar a planilha e vai ficar aqui essa referência do cálculo. Você só precisa desses 3 fatores para fazer o cálculo. Não tem complicação. Vamos mais um exemplo? Ó. Vamos supor que lá está configurado 60. Por algum motivo, lá já por padrão, quando você instala, já está configurado algum valor. Mas não se preocupe com, meu motor é de tanto espaço. Não se preocupe com isso. Você só precisa saber o que está configurado lá. Está configurado 60. Aí eu vou utilizar a movimentação da máquina. Que faz tanto tempo que eu não utilizo o G-Code Sender, mas se eu falar bobeira aqui, desconsiderem aí. Mas se eu não me engano, quando a gente digitava na linha de comando X100, por exemplo, é a mesma coisa que a gente está mandando ela andar 100. Tá? Mas geralmente lá pela janelinha de Machine Control, você vai ter a opção de onde está Steps. Lá você pode digitar 100. Daí quando você der um toque em qualquer um dos comandos, ele vai deslocar 100. Aí a mesma situação. Vamos supor que você colocou lá 100, mas na verdade aqui, ó, aí andou 150 milímetros. Você mediu lá, da onde ela estava, o quanto ela se deslocou 150. Aí o cálculo é aquele, ó, deveria andar 100, aí você divide pelo que andou, e aí a gente vai chegar no fator, ó, 0,66.
Então eu vou pegar aqui, ó, tem 60, lá está configurado 60 passos por milímetro e vou fazer vezes 0,66. E teria aqui chegado a um passe de ajuste de 39,6. No caso lá é ponto, acho que reconhece, 39,6 passos por milímetro, ok? Acho que ficou fácil de entender. Aí qualquer coisa também tem um vídeo no canal aqui, ó, como eu faço a calibragem da minha CNC Router, só que esse daqui está no canal feito de madeira, tá ok? Então basicamente é isso. Para quem quiser fazer o download da planilha, segue o passo a passo que eu mencionei aí. No vídeo eu estou explicando essa questão aqui de diferença de medida inicial e medida final. É que se, por exemplo, vamos supor que você não conseguisse medir certinho o deslocamento da máquina e você quiser pegar a posição que o pórtico está, por exemplo, vamos supor, se você está medindo da beirada da máquina e o pórtico está tipo 50 milímetros, tá? 50 milímetros. Aí você dá o comando, ele se desloca, daí você continua medindo da beirada da máquina, tá? Isso daqui é só para compensar a diferença. Daí, da mesma maneira, ó, se eu tirei a medida ali do pórtico da beiradinha, estava dando 50 e depois ela deslocou até 270, seria a mesma coisa do exemplo anterior de ter deslocado ali 220, tá ok? Aqui é quando não houver necessidade, você não conseguir tirar a medida exata do ponto que ela está para onde ela foi. Se você tiver essa possibilidade, deixa aqui 0. Ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!